Vamos aos destaques de hoje. Passa a valer hoje novo programa de empréstimo consignado. Pais podem ser multados caso recuse vacinar filhos contra a Covid. Seleção brasileira, apesar das dificuldades, vence a Colômbia. Belo Horizonte tem previsão de céu parcialmente nublado, com chuvas, raios, rajadas de vento ocasionais, agora à tarde. Mínima de 17 graus e máxima prevista de 29 graus. A umidade relativa do ar está em 50%. A Organização Meteorológica Mundial, instituição da ONU, confirma que 2024 foi o ano mais quente em 175 anos de medições. O relatório aponta que o aumento contínuo das emissões de gases do efeito estufa associado aos fenômenos El Niño e Laninha foi o principal responsável pelo recorde. Além disso, a concentração dos gases metano, carbono e dióxido nitroso atingiu o nível mais alto dos últimos 800 mil anos, segundo projeções científicas. O estudo também revela que a taxa de aquecimento dos oceanos foi a maior dos últimos 65 anos. Quem conversa com a gente sobre essas alterações climáticas é o meteorologista do Climatempo, Rui Bran dos Reis. Rui Bran, o que podemos esperar de 2025 em relação ao calor? Devido ao efeito estufa, a cada ano a temperatura do planeta Terra está mais elevada. Nós podemos observar neste mapa que as cores vermelho e marrom significam temperaturas acima da média. As temperaturas ficaram acima da média em todo o nosso planeta. Podemos observar neste gráfico que os últimos anos as temperaturas têm subido bastante. O ano de 2023 e 2024 foram os mais quentes da história. Em 2024 a temperatura passou de 1,5 graus e no momento a temperatura já está bastante elevada e tudo indica que o ano de 2025 deverá bater o recorde histórico. Isto é, podemos esperar aí outono, inverno e principalmente a primavera com temperaturas muito elevadas aqui no Brasil. A BR-262 está parcialmente interditada neste momento na altura do Córrego Danta, no centro-oeste de Minas. A estrada opera em sistema pare e siga há mais de 20 horas, por causa de um acidente envolvendo duas carretas que bateram de frente, provocando uma morte. Uma delas transportava óleo vegetal e a outra carregava um eixo metálico. O motorista da carreta com óleo vegetal foi carbonizado dentro da cabine e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Já o condutor da outra carreta conseguiu sair ileso e foi atendido no local. Obras na BR-040 alteram o trânsito em 5 cidades de Minas Gerais. O destaque é da repórter Milene Alves. Obras estão sendo feitas para a recuperação da BR-040 e cidades da região terão mudanças no trânsito. As equipes trabalham com melhoria no asfalto e os serviços acontecem em Congonhas, Conselheiro Lafayette, Carandaí, Barbacena e Cristiano Ottoni. Para reduzir os transtornos, as intervenções são em horários planejados. Os trabalhos mais pesados acontecem à noite, entre 8 da noite e 5 da manhã. Já os reparos localizados ocorrem durante o dia, das 6 da manhã às 5 da tarde. Nesta sexta-feira, as obras continuam em Congonhas no período noturno, mas com desvio no sentido Juiz de Fora. Em Conselheiro Lafayette, os serviços vão acontecer também à noite, com desvio no sentido Belo Horizonte. Cristiano Ottoni, Barbacena e Carandaí terão intervenções durante o dia nesta sexta. Já amanhã, dia 22, os trabalhos se concentram em Carandaí durante o dia, com desvio no sentido Belo Horizonte. As obras fazem parte do primeiro ano de concessão da BR-040 e devem ser concluídas até agosto. A recomendação é que os motoristas se programem e estejam atentos às sinalizações ao longo do percurso. Repórter Milene Alves. Obrigado, Milene. Um homem de 27 anos deu trabalho à polícia na madrugada de hoje em Santa Luzia, na Grande BH, depois de exibir armas em público. Os moradores do bairro Chácaras del Rei chamaram a polícia e o suspeito fugiu de carro. Durante a perseguição policial, o suspeito fez manobras arriscadas e teria tentado atropelar os militares que atiraram no suspeito.
Ele ficou ferido e foi levado para o Hospital Odilon Berens, onde permanece internado. Aos policiais, o suspeito, conhecido pelo envolvimento com tráfico de drogas, disse que exibia as armas para chamar a atenção das mulheres. Brincadeira, hein? Um homem ligado a uma quadrilha especializada em roubo de celular foi preso pela Polícia Militar depois de furtar um aparelho no centro de BH. Ele foi detido na rua Mato Grosso do Sul com 6 celulares, um notebook, uma moto e R$5 mil em dinheiro. Os policiais conseguiram localizar o suspeito pelo monitoramento de um dos aparelhos, que indicou a localização em tempo real. Segundo a PM, o criminoso sempre agia distraindo as vítimas para cometer os crimes, um método bastante comum na região centro-sul da capital. Uma influenciadora digital de Manhuaçu, no leste de Minas, foi presa no Ceará durante uma operação da Polícia Civil daquele estado. Na casa da mulher foram apreendidos carros de luxo, equipamentos eletrônicos, relógios, óculos e bolsas de grife. Segundo a polícia, a mulher, que não teve a identidade divulgada, usava as redes sociais para divulgar plataformas de apostas não regulamentadas, incentivando os seguidores a participar dos jogos. A operação teve como objetivo cumprir mandados contra produtores de conteúdo digital suspeitos de promover e divulgar jogos de azar. Os investigados também são acusados de lavagem de dinheiro. O designer mineiro Marcelo Fernandes Lima, de 50 anos, foi preso pela Polícia Federal em São Lourenço, no sul do estado, para cumprir pena de 17 anos de prisão por participação no ataque à Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Marcelo havia sido condenado pelo Supremo Tribunal pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, destruição de patrimônio tombado, dano qualificado e associação criminosa armada. O designer ficou conhecido por ter furtado uma réplica da Constituição Federal de 1988, exibida como troféu nas redes sociais. Dias depois do ataque, diante da repercussão negativa, Marcelo Lima devolveu o exemplar em uma delegacia da Polícia Federal em Varginha. A gente tem que tratar os animais bem, muito bem. Eles são seres especiais. Por isso, a gente lê essa nota até com tristeza. A Secretaria Municipal de Saúde de Contagem na região metropolitana confirma que foi afastado preventivamente das atividades um médico suspeito de maus tratos contra animais. O caso está sendo investigado pela Prefeitura de Contagem depois de denúncias que levaram à descoberta de 11 cães mortos na casa do médico. Lamentável. A denúncia feita por uma vizinha mobilizou a Guarda Municipal, a Polícia Civil e veterinários da Secretaria de Meio Ambiente. Júnior, e olha que cenário triste. Na casa, as equipes encontraram um cachorro morto no quintal e outros 10 animais sem vida no interior do imóvel, incluindo uma cadela e 9 filhotes. O suspeito disse que agrediu os cães enquanto tentava separar uma briga. O médico prestou depoimento e foi liberado. A Polícia Civil instaurou um inquérito e aguarda os laudos para esclarecer as circunstâncias das mortes. Toda vez que você se deparar com maltratos, a gente tem que denunciar, porque os animais são anjos, seres de luz nas nossas vidas e ajudam muito o ser humano. É isso. Auxiliares da Educação Básica de Minas protestam contra baixo salário na Assembleia Legislativa. A repórter Letícia Bessa traz as informações. A situação das auxiliares de serviços da educação básica que atuam na rede pública de Minas Gerais será debatida nesta sexta-feira, dia 21, durante a audiência pública na Assembleia Legislativa. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia conduz as discussões a partir das 10 da manhã. De acordo com parlamentares, são cerca de 35 mil auxiliares de serviço da educação básica do Estado que exercem funções desde limpeza e manutenção até o preparo da alimentação escolar, mas que recebem salário inferior ao mínimo. Também nesta sexta-feira, a categoria faz paralisação, reivindicando a criação da carreira e a realização de concurso,
além do reajuste do valor do salário, de acordo com o Índice Nacional do Piso do Ministério da Educação. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia, pelas informações. A Câmara dos Deputados realiza hoje à tarde, em Brasília, uma sessão solene em comemoração ao Dia da Síndrome de Down, data criada pela ONU na Assembleia Geral de 2011. A síndrome tem registro desde o início da história humana e foi descrita pela primeira vez há pelo menos 150 anos. Segundo a comunidade científica, não se trata de uma doença, mas sim de uma alteração nos cromossomos no organismo. É uma data de conscientização global, como forma de garantir que as pessoas com síndrome de Down tenham as mesmas liberdades e oportunidades. Sobe para 20 o número de mortes por dengue em Minas Gerais. O 20º caso foi confirmado em 7 Lagoas, a 100 quilômetros da capital. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a vítima é uma mulher com entre 70 e 79 anos e, no momento, outras 64 mortes por dengue estão sob investigação laboratorial em Minas. O estado tem, até agora, quase 29 mil confirmados da doença. No próximo bloco, Seleção Brasileira vence a Colômbia pelas eliminatórias e começa a valer hoje o novo programa de empréstimo consignado, 12h14. A Seleção Brasileira entrou em campo contra a Colômbia em jogo válido pelas eliminatórias, encontrou muitas dificuldades ontem à noite, mas venceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília, por 2-1. O atacante Vini Júnior foi determinante na vitória, sofreu um pênalti e decidiu perto do fim do jogo. Rafinha abriu o marcador para o Brasil aos 5 da primeira etapa. Luiz Dias empatou para a Colômbia aos 40 da etapa inicial e Vini Júnior, aos 53 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória. Com o resultado, o Brasil ocupa provisoriamente o segundo lugar da tabela de classificação das eliminatórias. O Cruzeiro joga amistoso contra o Bragantino nesse sábado em Bragança Paulista, às 6h30 da tarde. A partida serve de preparação para o técnico Léo Jardim acertar o time para a estreia no Campeonato Brasileiro. E no Atlético, o Hulk segue no trabalho de fisioterapia, se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto o time segue em preparação também para o Brasileirão. E eu te convido para acompanhar o Bola na Rede, o novo programa esportivo da TV Horizonte. Futebol e muito mais, né, Júnior? Com certeza. Obrigado, viu, Nikele? Sempre você acompanhando de 1 às 2 da tarde. A gente vai falar muito de futebol, com muito carinho para você. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, cumpre desde cedo uma intensa agenda de compromissos no interior de Minas. A primeira cidade visitada foi Ipatinga, no Vale do Aço, onde Zema anunciou durante a manhã a ampliação do Emergência MG, serviço que permite acionar as forças de segurança pela internet. Ele também inaugurou uma unidade do Departamento de Polícia Civil. Ainda na região, o governador cumpriu agendas em São João do Oriente com autoridades e representantes do setor produtivo e tratou de assuntos relacionados ao programa Minas Livre para Crescer. Agora à tarde, Zema realiza 2 vistorias, em escola estadual na cidade de Tarumirim e outra na Unidade Básica de Saúde em Engenho Caldas. A repórter Milene Alves volta agora para falar da Secretaria de Educação do Estado, que lança campanha para combater a evasão escolar. Vamos acompanhar? O governo de Minas deu início à campanha Buscativa Escolar 2025. O objetivo é localizar alunos que faltam com frequência, evitar o abandono e reduzir a evasão escolar. A iniciativa conta com ações para identificar quem está ausente, mobilizar os responsáveis, acionar a rede de assistência quando necessário e acolher estudantes que se sentem desconectados da escola. Para potencializar os feitos, foi instituído o Comitê Estadual Intersetorial Central de Busca Ativa Escolar,
composto por representantes dos órgãos que trabalham pela educação, justiça, segurança pública, desenvolvimento social e saúde. Em 2025, o programa conta também com uma parceria com a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, que implementa uma plataforma digital gratuita para facilitar os processos internos e oferece um curso para fortalecer a estratégia. A campanha buscativa acontece desde 2019 e no último ano cerca de 94 mil estudantes foram localizados e retornaram às salas de aula. Repórter Milene Alves. Obrigada, Milene, pelas informações. Olha só, o Congresso Nacional encaminhou para a sanção do presidente Lula a Lei Orçamentária de 2025, aprovada ontem por senadores e deputados federais em votação simbólica. A aprovação do orçamento encerra um impasse que durou cerca de 3 meses. O texto deveria ter sido aprovado no fim do ano passado, mas as votações foram adiadas por causa da indefinição em torno das emendas parlamentares. Com a aprovação no Congresso, o orçamento estimado para este ano chega a 5 trilhões e 700 bilhões de reais. Ele prevê a destinação de 50 bilhões e 400 milhões de reais para emendas parlamentares e um saldo primário de 15 bilhões de reais nas contas públicas para este ano. Esse resultado, se confirmado, cumpre a meta fiscal primária zero, conforme determina o arcabouço fiscal em vigor. Os gastos primários são aqueles que excluem o valor gasto com a dívida pública. Começa a valer hoje o programa Crédito do Trabalhador na Carteira Digital de Trabalho. O crédito lançado pelo governo federal promete baixar os juros dos empréstimos consignados a trabalhadores. O programa pode ser acessado na página da Carteira Digital, na internet e em aplicativos de celulares. A previsão é que as taxas de juros de crédito aos trabalhadores caiam em média de 103% ao ano para 40% ao ano, menos da metade do que é cobrado hoje em dia. A Secretaria Nacional do Consumidor notificou a empresa Viagens Promo a prestar esclarecimentos sobre o cancelamento de voos fretados desde a última segunda-feira, dia 17. A operadora de turismo administra pacotes para agências de viagens menores, que revendem passagens aéreas, bilhetes de cruzeiros marítimos e reservas de hospedagens. A notificação da Secretaria estabelece prazo de 5 dias para que a Viagens Promo apresente informações detalhadas sobre os voos cancelados e se houve comunicação prévia aos clientes. A Secretaria Nacional do Consumidor explica que cancelamentos de voos sem aviso prévio ou sem a devida assistência configuram violação grave dos direitos dos consumidores. A terceira turma do STJ determina que pais podem ser multados caso não vacinem seus filhos contra a Covid-19. Quem detalha isso pra gente é a repórter Erlaine Grace, direto da redação. Boa tarde, Erlaine. Boa tarde, Niquele. Boa tarde, Júnior, e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Então é isso, agora os pais podem ser multados caso se recusem a vacinar os filhos contra a Covid-19. Essa decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que analisou o caso de um casal contra uma decisão da Justiça do Paraná que determinou o pagamento de multa de até 3 salários mínimos pela recusa de imunizar a filha. E a Justiça foi clara, Júnior e Niquele. Agora, vacinar os filhos não é mais dever, não é mais uma opção, é obrigação. O que vocês acharam dessa decisão? É uma decisão importante? Volto com vocês. Obrigado, Erlaine. Isso aí é muito polêmico. A gente tem que aguardar que ainda vai render muita coisa, mas a vacinação, sem dúvida, é muito importante para a prevenção. Vale lembrar, Júnior, que doenças que já foram erradicadas estão voltando aí por conta disso, viu, gente? Tem que vacinar nossas crianças. Tem que vacinar. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Poder Data, divulgada hoje, revela que 51% dos brasileiros são contrários à anistia aos presos pelos ataques a Brasília. No dia 8 de janeiro de 2023, 37% dos entrevistados são favoráveis ao perdão e 12% não souberam responder. O projeto da anistia está no Congresso, sem previsão de tramitação.
O projeto foi apresentado por parlamentares de oposição ao governo Lula, ao mesmo tempo em que os principais denunciados pela trama começam a ser julgados no Supremo Tribunal Federal. A pesquisa Poder Data foi realizada por telefone com 2.500 pessoas, entre os dias 15 e 17 deste mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Supremo Tribunal Federal confirma a participação dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento da denúncia sobre a trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento será realizado na próxima terça. Se a maioria dos ministros da primeira turma do Supremo aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente, o ex-ministro Braga Neto e mais 6 acusados de tentativa de golpe viram réus e passam a responder a uma ação penal. O relator do processo é Alexandre de Moraes e os ministros da primeira turma são Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. O presidente Lula viaja amanhã para a Ásia, onde tem compromissos agendados no Japão e no Vietnã até o dia 29 de março. No Japão, primeira etapa da viagem, o presidente vai participar das solenidades que marcam os 130 anos das relações diplomáticas entre os dois países. Vivem no Brasil cerca de 2 milhões de japoneses e descendentes. É a maior comunidade do Japão em outros países. O Japão investiu 35 bilhões de dólares no Brasil nos últimos 3 anos e a visita presidencial visa expandir o comércio bilateral com ênfase na exportação de carne suína e bovina do Brasil para o chamado País do Sol Nascente. Um incêndio atingiu durante a noite em Londres o aeroporto de Heathrow, considerado o maior da Europa e o 4º maior do mundo. 1.357 voos que estavam programados para hoje foram cancelados ou desviados, o que afeta cerca de 290 mil pessoas. O incêndio atingiu uma estação de energia e causou um apagão geral no terminal aéreo. 70 bombeiros trabalharam para conter o fogo. Não há registro de feridos. Investigadores da Brigada Antiterrorista tentam descobrir o que causou o incêndio. As câmeras de segurança de todo o entorno do aeroporto estão sendo analisadas. O fechamento de Heathrow teve impacto em companhias aéreas de todo o planeta. Aviões que haviam deixado os Estados Unidos com direção à capital inglesa tiveram que dar meia volta ou pousar na Irlanda. O Anuário Pontífice 2025, divulgado pelo Vaticano, revela que a população católica aumentou 1,15% nos 5 continentes do planeta e atinge atualmente 1 bilhão e 406 milhões de fiéis. O maior crescimento verificado, de 3,31%, ocorreu na África entre 2022 e 2023. O continente hoje reúne 20% da população católica mundial. Esse percentual chega a quase 48% no continente americano, sendo 27,4% na América do Sul. O Brasil aparece com 182 milhões de católicos, ou 13% dos fiéis em todo o planeta. Na Argentina, Colômbia e no Paraguai, a comunidade católica chega a quase 90% da população. Termina aqui a primeira parte do Rede Notícia e agora você fica com uma entrevista com o coordenador do PROCON da Assembleia, Marcelo Barbosa, sobre o novo programa de crédito consignado. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Um bom fim de semana. Bom final de semana. Olá, este é o Rede Notícia Entrevista, momento de pensar e debater os assuntos do dia a dia de uma forma séria, mas ao mesmo tempo descontraída. Saudamos a você que nos acompanha pelas emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica,
TV Horizonte e Rádio América FM 107,1. João Eduardo, muito boa tarde. Boa tarde, Juliana. Você que nos acompanha da sua casa, obrigado pelo carinho. Nós estamos recebendo no programa de hoje o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. Lembrando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta semana a medida provisória que cria a linha do consignado, o crédito do trabalhador, que permite que trabalhadores do setor privado que usarem a carteira de trabalho digital possam fazer empréstimos mais baratos com garantia do FGTS. Então nós vamos conversar com o Marcelo Barbosa, uma autoridade nesse assunto, coordenador do Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para comentar sobre essa medida. Marcelo, boa tarde, bem-vindo à TV Horizonte e à Rádio América. Boa tarde, minha querida Juliana Lima, é um prazer estar com vocês aí, telespectadores da Rede Notícia da TV Horizonte. Ô Marcelo, vamos começar falando, né? Como é que a gente pode dizer que vai funcionar esse novo crédito consignado? Tá sem áudio. A gente vai voltar, né, tentando fazer contato com o Marcelo Barbosa, uma videoconferência com a gente. Sim. E aí, João, é o seguinte, né? Vamos falar sobre essa medida do governo, porque o crédito consignado no nosso país, ele sempre foi alvo de muita preocupação, principalmente dos órgãos de defesa do consumidor. Justamente. A gente sabe que juros muito altos, muitas vezes a gente se deparou com essa situação das pessoas pegarem vários empréstimos, isso atingir principalmente os idosos. Justamente. Então, o crédito consignado é realmente um problema no nosso país. E agora vem o governo, né, como fez com as bets, criar essa medida também para poder oferecer para a população esse empréstimo consignado. O que você achou disso? Como é que você avaliou? A preocupação primeira das autoridades, é claro, né, ao meu ver, deveria ser com o cuidado, principalmente com as pessoas mais idosas, porque a gente sabe bem que elas são mais fáceis de enganar por conta da idade e de tudo mais, e por não terem a destreza com o celular e com todos esses equipamentos. Então, o que acontece? Por mais que, Juliana, a ideia do governo seja ajudar a população, né, a ter mais chances de crédito, não se endividar tanto, o primeiro cuidado, ao meu ver, tem que ser com essa população mais idosa, porque eles são os primeiros a fazerem esses empréstimos, né, e a vida deles fica muito complicada. Quando a gente pega os números que as próprias entidades de crédito repassam para a imprensa, a gente fica assustado da quantidade de pessoas com mais de 65, 70 anos acabam sendo aí endividadas e complicando muito a vida da própria família, né? Vamos voltar agora com essa entrevista com o coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. Marcelo, você me ouve? Estou te ouvindo bem, Juliana. Você me ouve aí? Opa, tamo junto. Ô Marcelo, vamos começar então. Vou retomar a pergunta que eu te fiz. Então vamos lá. O que você achou dessa medida do governo? Como é que vai funcionar esse novo crédito consignado? O que ele vem de diferente do que a gente vê hoje no mercado? Bom, primeiro é informar aí que esse crédito consignado para o trabalhador com carteira assinada, ele já existe. Ele só está sofrendo uma modernização, acho que essa é a palavra certa aí, para melhorar esse aspecto burocrático da concessão de crédito. O governo lançou essa nova modalidade aí para gerar mais transparência, um maior controle e centralização de dados dos trabalhadores no e-social. Então, o e-social passa a ser um instrumento através do qual esse empréstimo vai acontecer. Então, primeiro, Juliana, é importante que empregados e empregadores estejam devidamente cadastrados no e-social, com seus dados cadastrais, informações completas, porque é através desses dados que os bancos vão analisar a condição de risco do empréstimo para esse trabalhador. Na modalidade antiga, tinha de existir assinatura de convênios entre bancos, instituição e trabalhador. Agora não. Uma vez devidamente cadastrados, empresa e trabalhador, os bancos vão, através das informações do e-social, conceder ali os empréstimos consignados, que, como o João estava muito bem falando aí, são empréstimos mais baratos, mais atrativos que os normais do crédito pessoal. Hoje, para se ter uma ideia, nós temos uma taxa média de juros dos empréstimos consignados para trabalhadores assalariados em torno de 2,9%. Para aqueles que são servidores públicos, aposentados e pensionistas, já é bem menor, é abaixo de 2%. E isso se explica naturalmente, porque um empregador assalariado, amanhã já pode não estar na empresa mais. Então, há um risco maior. Mas, mesmo assim,
os juros são menores do que os praticados no mercado, e essa plataforma, Juliana e João Eduardo, vai permitir uma concorrência. Isso é que é bacana. Todos os bancos estão autorizados aí a ofertar esse crédito nessa modalidade. Agora, tendo concorrência é bom. O consumidor pode verificar, o trabalhador pode verificar ali, olha, esse aqui está oferecendo 2,1, o outro está oferecendo 2,6, então isso é muito sadio para a concessão de crédito. Marcelo, quem já tem um empréstimo consignado em outro banco, em outra modalidade, pode migrar para esse novo projeto do governo ou tem que esperar? Ora, na verdade, não houve ainda informação a respeito da portabilidade dessa situação, porque são modalidades diferentes, né, João? A pessoa hoje está no modelo antigo, para ela passar para o modelo novo, ela tem que encerrar aquele contrato inicial. Sim. Então, tem que fazer uma quitação daquele contrato inicial. Agora, você fez uma pergunta interessante, que eu nem mesmo eu sei responder nesse momento. Esse tipo de crédito pode ser passível de portabilidade? Se o sistema antigo não era pelo E-Social e esse sistema novo é pelo E-Social, acredito eu que não. Por isso que é interessante que quem quiser entrar nessa nova modalidade tem que fechar o seu tratamento com o banco e iniciar um novo através dessa nova modalidade. Ô, Marcelo, a gente gosta muito de falar aqui, tanto na Rádio América, na TV Horizonte, sobre a questão dos golpes, né? Porque hoje é golpe para todo jeito, tudo quanto é lado. O consumidor, o trabalhador não fica livre disso, né? Ô, Marcelo, o que a gente pode dizer, assim, pelo menos nesse novo, né, nesse começo? Você acha que institucionalizar isso pelo governo tem menos chance das pessoas sofrerem golpe ou não tem jeito da gente, né, sair de fora disso? Juliana Lima, vou fazer uma pergunta para você. É óbvio que vai ter golpe, independentemente disso estar centralizado na mão do governo federal ou não. Não estou fazendo o golpe da carteira de trânsito. É verdade. A carteira de trânsito está centralizada nos Detrans, mas tem golpe da carteira de trânsito. Então, de novo, vai ter golpe nessa nova modalidade, não tem a menor dúvida, infelizmente. Então, a atenção do consumidor, perdão, eu estou acostumado a falar consumidor, né? Do trabalhador consumidor, nesse caso especificamente, nós estamos falando dessa modalidade, é ele não acessar nenhum link. Se ele tiver interesse desse empréstimo, ele vai acessar o site oficial do E-Social, que pode ser mandado por link falso. Claro que pode ser mandado por link falso. A pessoa clica, está achando que está dentro do E-Social, vai simular um empréstimo e vai dar problema. Então tem que tomar com todo o cuidado, é pouco. Então está interessado, acessa oficialmente o site, clicando lá no site do governo e, com certeza, todas as instruções ali para esse empréstimo vão acontecer. Agora, não só o golpe, né, Juliana? É o bolso também, é a atenção à educação financeira. Marcelo, a gente aproveitar que você tocou numa frase importante, né? Educação financeira, que eu acho que, sem dúvida alguma, é uma necessidade que toda pessoa precisa ter para gastar bem o seu dinheiro. Aproveitar e falar com você, quais são os riscos embutidos aí na escolha de fazer esse empréstimo com o E-Social? O que o trabalhador tem que ficar atento na hora de contrair esse empréstimo? Ô João, essa sua pergunta é super importante e não é especificamente para esse empréstimo. É a atenção que o consumidor tem que ter para qualquer empréstimo. Então, a primeira coisa que a gente faz, eu falo isso muito, já comentei com a Juliana várias vezes, já falei com o telespectador aí, os contratos são contratos que têm que ser por escrito. Não pode ter precariedade, nada de negócio de telefone, por WhatsApp, nada. Você tem que sair dali com um contrato por escrito, sabendo quais são as condições desse empréstimo. Então, no mínimo, nós temos aí informações como qual o valor que você está pegando emprestado, quais são os juros mensais e anuais desse valor, qual a quantidade de parcelas, qual o valor dessa parcela, porque isso você tem que controlar, porque serão parcelas que serão descontadas do seu salário. Então, você tem que ver direitinho. Eu combinei, exemplo simples, combinei com lá no E-Social que eu peguei um empréstimo, vão ser 24 parcelas de R$150. Isso tem que estar escrito, porque ele vai acompanhar isso no contra-cheque dele. Ô, Marcelo, Marcelo, vou te interromper um pouquinho, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta a gente segue conversando mais, porque Marcelo sempre tem muito conteúdo, a gente tem que falar bastante aqui, tá? 12h42, a gente volta já.
De volta com o nosso Rede Entrevista hoje, recebendo, fazendo essa entrevista com o Marcelo Barbosa, coordenador do Procon Assembleia, respondendo essas questões dessa nova modalidade do governo de empréstimo consignado. Marcelo, boa tarde mais uma vez. Você me escuta? Estou te escutando bem, Juliana, e vocês? Tudo bem. Marcelo, eu fiquei pensando numa coisa aqui no intervalo comercial. Quando a gente passa ali no centro de Belo Horizonte, na Praça 7, quem está acostumado a andar por ali, sempre recebe um panfletinho, sempre tem alguém gritando na rua, empréstimo, empréstimo, empréstimo. Se a gente for pensar desse ponto de vista, tudo bem que você falou, em relação ao golpe, a gente não tem como ter garantia que não vai acontecer. Mas em relação a essa contratação, com mais credibilidade ou com mais chance de negociar, nesse caso, seria melhor a gente contratar esse tipo de empréstimo consignado do que essas empresas aí que facilitam, entre aspas, esse dinheiro? Juliana, sem dúvida nenhuma, tá? Antes de eu continuar aqui, eu fiquei devendo uma resposta a vocês, Verdade. que eu já consultei. Não vai haver portabilidade, viu? Nesse primeiro momento. Só para confirmar com o João aí, não vai haver Então portabilidade. não haverá portabilidade, então, né, Marcelo? Não será implementado nesse momento portabilidade. Então tem que quitar o anterior para ir para a nova modalidade. Não tem como acumular dois tipos de empréstimo, então. Faz um, depois o outro. Não. Se ele tiver uma margem consignável liberada, ele pode fazer o que sobra para ele de fazer nessa nova modalidade. Porque ele não pode aportar a antiga para a nova. Ok. Ok? Beleza. Juliana, eu não aconselho, em hipótese nenhuma, fazer esses empréstimos desse pessoal que assedia. O nome é esse. Assedia, verdade. Assedia as pessoas no meio da rua. Inclusive, nós temos legislação aí, estadual e municipal, proibindo esse tipo de assédio. Se isso continuar, tem que ser denunciado aos PROCONs, ocorrência policial, tudo isso. Então, a minha orientação é, como isso aí será feito pelo sistema do E-Social, ele não tem que entrar nesse empréstimo, não. Ele vai procurar, vai lá entrar no E-Social, já vai, pelo E-Social, ele vai operacionalizar. Agora, se ele não quer fazer pelo E-Social, eu prefiro que ele procure pessoalmente uma instituição bancária ou financeira autorizada pelo Banco Central para operar, entra presencialmente, faça o empréstimo e veja as condições, que é o que o João perguntou antes do nosso intervalo. Qual que é o valor do empréstimo, valor da minha parcela, quantas parcelas, juros mensais, juros anuais, tem imposto, tem encargo, isso chama custo efetivo total. É obrigação das instituições bancárias e financeiras passar esse documento por escrito para o consumidor antes dele contratar. Ô Marcelo, como é que o Procon da Assembleia, que já tem uma história aí na luta a favor dos direitos dos mineiros, como que o Procon está lidando com essa questão dos juros abusivos dos empréstimos? Todo dia a gente recebe na TV, no rádio, inúmeras denúncias de pessoas falando, olha, comecei pagando X, agora estou pagando Y, já está comprometendo mais de 40%, 50% da minha renda por mês. Como que o Procon está lidando com isso? E queria que você falasse também para a pessoa que está vivendo isso na pele, o que ela pode fazer para tentar resolver a situação. Ô, João, maravilhosa pergunta. De cada 10 que estão no Procon, 1 é juros abusivos. 1. Os juros abusivos hoje mudou de conceito, que a pessoa não consegue pagar aquilo que ela combinou e contratou devidamente, e a partir do momento que ela não consegue pagar, ela apelida os juros de juros abusivos. Ficou abusivo para ela, que não consegue mais pagar. Nós temos raras exceções de algumas financeiras que cobram juros realmente mais altos, mas a grande maioria está na média de mercado autorizada pelo Banco Central do Brasil. Então, gente que chega aqui, está abusivo. Nós vamos analisar, não tem abusividade nenhuma. É ela que não tem educação financeira, é ela que não está conseguindo pagar, e aí apelida os juros de juros abusivos. Por isso que eu condeno várias empresas, Juliana, que prometem redução de juros em até 80%, isso é publicidade enganosa, é mentira. Eles não vão conseguir reduzir, porque os juros estão dentro da média autorizada pelo Banco Central. Agora, quem já está nessa situação tem uma solução, fora as orações. Procurar o banco credor e tentar negociar com ele. O Marcelo, você citou sobre a questão da margem, né? Quanto que as pessoas podem contratar desses empréstimos? Esclarece para a gente qual que é a regra hoje. E eu agora estou me lembrando aqui de situações que eu já vi acontecer, que essa margem, ela é específica daquele contratante e aí a pessoa acaba driblando um pouco isso e podendo pegar
outros empréstimos vários, né, e ultrapassa essa margem, ou quando ela faz o empréstimo e de repente ela vai atrás de outro, a financeira vê que ela está fora da margem ali, né, que ela já chegou no limite e não contrata mais. Como é que está essa situação? Pois é, Juliana, essa última faixa seria ideal, né? A partir do momento que a gente percebesse que a pessoa já está com a margem consignada dela esgotada, não se deveria conceder mais empréstimos. Mas, infelizmente, concedem. A culpa é de quem? Isso é até um novo artigo que eu vou escrever. De quem que é a culpa? É do consumidor que não tem educação financeira, que vai pegando empréstimo e não dá conta de pagar, ou do banco que fez uma concessão irresponsável do crédito? Hoje, pela regra, o consignado está em 45%. 40% é retirado do salário dele, uma parcela no valor, para deixar claro. A parcela não pode ser mais alta que 40% que ele ganha, e 5% para que isso seja consignado em cartão de crédito consignado. Nós já conversamos sobre isso aí na Rádio América, e vou replicar aqui. Quem tem cartão de crédito consignado, fala abertamente aqui. Vou pegar para mostrar. Joga no lixo. É para jogar no lixo. Porque isso aí é maléfico, ninguém entende a sistemática desse tipo de consignação. Ele não termina de pagar, só é descontado o mínimo. Então, meu amigo, vão ficar nos 40%, não mexe com o cartão de crédito consignado. Agora, se ele já esgotou os 40%, a minha orientação não é para pegar empréstimo mais nenhum. Porque senão esse cidadão não vai conseguir comer, não vai conseguir se alimentar direito, como eu disse aqui, saúde, remédio, água, luz e uma série de outras coisas que estão ligadas à dignidade da pessoa humana. É a subsistência mínima garantida. Por isso, para nos 40 e morreu o assunto. Ô Marcelo, aproveitar esse lindo exemplo de pegar o cartão de crédito consignado e jogar no lixo, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é cara para muitas pessoas que nos escutam e nos assistem agora, porque são mais idosas. A gente sabe que muita gente acaba caindo no golpe do empréstimo, às vezes faz o empréstimo até sem querer, né? É assediada pelo telefone, é assediada às vezes numa praça 7, numa rua, pela internet, pelo WhatsApp e acaba passando por essa situação. Marcelo, às vezes a pessoa idosa fez um empréstimo que não queria fazer, a família está lá lutando para tentar reverter a situação. É possível? Olha, João, é possível. A gente tem que entender isso aí do que eu não querer fazer. Então, a pessoa, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro, é prática abusiva você forçar a venda de produtos ou forçar a contratação de empréstimo em razão da idade e da situação econômico-social e de saúde daquele consumidor. Então, se nós nos depararmos com o idoso nessa condição, não tem dúvida. Essa empresa está praticando aí a prática abusiva, nós temos que analisar, inclusive essa prática abusiva é passiva de multa, que está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor como uma prática abusiva. Nós podemos analisar sim. Agora, o mais importante é não se dar papo, conversa para esses telefonemas, para esses WhatsApps, para esses e-mails, para essas pessoas que passam na rua assediando os idosos. Segue seu caminho, segue em frente. Não dá papo não, porque se der, aí vai cair no empréstimo e a situação fica mais difícil de resolver, João. Ô Marcelo, você sabe nos dizer se este novo crédito, né, consignado substitui o empréstimo saque aniversário? Não, o saque aniversário é uma situação, Juliana, que está ligada ao fundo de garantia por tempo de serviço. É quem tem aquele depósito do fundo de garantia e vai usar o fundo de garantia dele para fazer os saques aniversário. Isso é outra história, são depósitos que o empregador faz para o empregado, é o poupancinho que fica lá, mas que ele pode sacar. Essa modalidade é empréstimo, é a contratação de um empréstimo junto à instituição financeira pelo E-Social. Muito bem, nossos agradecimentos ao coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa. Marcelo, muito obrigado pela presteza que você nos atendeu. Nós agradecemos a você e parabenizamos pelo seu trabalho. Eu queria que, bem rapidamente, você desse um último conselho para a pessoa aí que está afim de, nesse momento, já aderir a essa nova modalidade de empréstimo oferecida pelo governo. Ô, João, o conselho é esse. Se tem dinheiro sobrando e educação financeira, faça o empréstimo. Se ele já está endividado, não faça o empréstimo. Tente resolver em casa, mudando os seus hábitos, os seus costumes, porque senão ele vai cair no superendividamento e aí o problema só aumenta. Então, atenção na educação financeira. Não gastar mais do que ganha, João.
Ô Marcelo, muito obrigado pela sua presença conosco, seja sempre bem-vindo. Esse Marcelo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós vamos ficando por aqui, siga a gente nas redes sociais, @TV Horizonte, @Rádio América Oficial, sem acento. Juliana, muito obrigado pela companhia nessa primeira semana, viu? Ô, João, é um prazer, viu? Muito obrigada a você, querido ouvinte, telespectador, que nos acompanha aqui sempre no Rede Entrevista. Foi a nossa primeira semana. Semana que vem estaremos aqui com mais assuntos para você, bem interessantes. Ótimo final de semana. Obrigada, João. Obrigado, gente. Até segunda, querendo Deus.